Isso vai parecer uma história de atleta olímpico, mas começou por volta dos 13 anos. Eu sou daqui de São Paulo e a minha família tinha um hospital pequeno, pequeno a médio, de 50 leitos. E a minha rotina na adolescência, além de uma rotina normal, eu também ajudava e apoiava, porque a gente tinha um hospital, uma empresa familiar, então eu tinha que apoiar. Não era raro a minha mãe me ligar e falar: preciso que você me ajude aqui a receber um auditor da Sul América. Ele vai lá no hospital no sábado, e a nossa pessoa do staff no sábado não vai estar. Você consegue receber esse auditor e passar a visita ali no hospital? Isso, né, nos anos 2000 ali, era relativamente comum, né, um pouco mais informal. Então essa minha relação começou muito forte na adolescência, entendendo o sistema de saúde, como funciona. Então fazer pedido de compra de insumos, comprar seringa. Então eram coisas que eram um pouco inerente ao meu dia a dia como adolescente, apoiando a empresa da família em momentos que era necessário. Isso depois foi evoluindo também por um gosto muito grande pela medicina. Eu venho de uma família que tem muitos médicos, nós somos em 14 médicos no total, entre o lado da minha mãe e do meu pai. Então sempre tive um tino muito forte pela parte de ciência, de inovação, de biologia. Isso culminou também na minha trajetória dentro da medicina. Tiago, tira uma curiosidade minha aqui, então. Quando você iniciou aí nessa fase de adolescência, certamente algumas coisas devem ter brilhado mais aos teus olhos, mexido dentro de você. O que mais te chamou a atenção nessa fase? Algo que você carrega até hoje, algo que você se lembra, que marca na tua trajetória? Eu vou contar um episódio que aconteceu, acho que mais na infância. Isso me marcou um pouco. Talvez um outro na adolescência também. Acho que na infância, meu pai ele é cirurgião cardíaco, foi o primeiro cardiologista da região da Moca, aqui em São Paulo. E eu lembro que não era raro ele atender os pacientes e eu ficava, às vezes, embaixo da mesa dele, enquanto ele estava atendendo alguns pacientes no final da agenda. Que interessante. Sabe aquela coisa, Michael, quando o médico está acabando a agenda, tem mais alguns encaixes, mas ao mesmo tempo eu, como filho, já estava lá animado para ver ele interagir com ele. Então ele era muito próximo dos pacientes, né? Falava: entra aqui, fica aqui brincando. Então eu ficava embaixo da mesa dele. Que interessante. Enquanto ele atendia os pacientes. Então esse primeiro episódio me marcou muito, sem entender muito bem essa relação entre médico e paciente, mas vendo várias pessoas entrando e saindo da sala do meu pai, muitos emocionados, porque às vezes ele tinha, como cirurgião cardíaco, ele atendia os pacientes, também operava. Às vezes a pessoa, né, tinha aquela melhora expressiva de qualidade de vida, ficava muito agradecida pelo trabalho dele. Então essa foi muito forte. Uma outra também, eu brinco muito, a minha mãe, Michael, ela sempre fala assim: você vai no podcast, você só fala do seu pai. E eu. Então, esse aqui é para você, mãe, que fala que eu não falo de você nos podcasts. Que fantástico. Eu vou contar uma história dela, que é exatamente essa atuação na adolescência, em que ela me mostrava e me ensinava a como negociar com as empresas de insumos em saúde. Né? Então, por volta de 15, 16 anos, ela, me ajuda aqui com isso aqui, a gente precisa conversar com essa empresa. Eu sempre tive esse tino de estar envolvido nos negócios da família. E aí eu voltava e falava: custa tanto a seringa. Ela: não, vamos tentar chegar num preço melhor, conversa com eles lá. Que então, incrível. Já me dando dicas de negociação na adolescência, e eu comecei a navegar muito por esse sistema. Então, só para dar uma outra história, uma anedota também, um dos nossos programas durante o ano era ir no hospitalar, como família. Então ia eu, meus irmãos, meus pais, a gente ia na feira hospitalar. Feira hospitalar tem muito tempo já, eu lembro que quando eu era adolescente já existia, a gente participava, e era o momento que eles estavam olhando para compra de equipamentos, materiais, e insumos, né? Então era um momento que eles levavam muito a sério, e a gente nem tanto, porque era adolescente, estava mais querendo ganhar o brinde do stand, né? da empresa. Mas foi aí que começou a minha conexão com a saúde.